Fala pessoal, tudo beleza? Estamos diante da aula 1. Eu sou o professor Frederico Lima, professor de língua portuguesa, professor de redação, e estou aqui com vocês no intuito de fazê-los e fazê-las adquirir um conhecimento muito bacana, muito assertivo e muito e extremamente necessário para que vocês possam almejar planos mais ambiciosos. Tá bom? Fazê-las aprender aquilo que realmente cai na prova. Porque quando a gente está diante de uma situação de aula, de conteúdo, de resolução de questões, a gente precisa aprender o que cai na prova. Beleza? Tamo junto, vai dar tudo certo. Kleber Mendes na cabeça. Todo mundo aí, ó, empolgadíssimo. Vai dar certo. Você vai passar. Você vai passar. E eu vou ajudar. Simbora. Chama! Chama! Kleber Mendes, a melhor didática, os melhores alunos. Essa aula é para você, em homenagem a você, para que no dia da prova, diante desse conteúdo, você tenha total domínio e plena convicção daquilo que deve ser feito para você acertar as questõezinhas e garantir a vaga dos seus sonhos. Tamo junto! Língua portuguesa, professor Frederico Lima. Frederico Lima, aula 1, eu, tá? Certo? Meus contatos, eu estou disponível pelo WhatsApp, ou WhatsApp, né? É o 999844575. E estou disponível também pelo Instagram, é o Insta, né? A gente chama de Insta, problema nenhum. @ professor Frederico. No meu Insta você tem informações, obviamente, acerca de dicas, de complemento conteudístico, como eu dou aula para várias frentes, tá? Redação, português, inglês, então sempre tem conteúdo lá sobrando. Reels, feed, stories, sempre acompanhe porque vai dar para dar uma flexibilizada bem bacana no que diz respeito a alguns complementos de aprendizado de vocês. É um serviço para todo mundo, para todos os meus seguidores e, obviamente, ao me seguir, vocês terão acesso. Tá legal? Tamo junto. Simbora. Chama. Primeiro ponto. Estruturação do texto em parágrafos. Por que eu escolhi esse ponto? O que acontece é o seguinte. Fred, você escolheu esse ponto porque tem muita gente que erra a questão desse esquema aí, não é? Muita gente. E questões até relativamente fáceis. São questões relativamente fáceis e as pessoas erram com muita frequência. Porque quando você se dispõe, tá, a interpretar um texto, a entender o que está escrito por uma pessoa que não foi você, que não é você, é bem mais complicado. Então, mas eu sou bom, eu gosto muito de ler, eu sei, vocês são super inteligentes, mas você, está olhando para mim, é super inteligente, mas para você compreender um texto, você precisa saber como ele é estruturado. Porque na prova objetiva, nenhuma banca do Brasil inteiro vai pedir para você dizer o que é um texto, se o texto tem parágrafos, qual o tamanho do parágrafo ideal, qual o tamanho do período ideal, qual o tamanho da frase ideal. Isso não vai aparecer. Não aparece. Pode ficar tranquilo. Você precisa entender a parte técnica do texto. E o texto é composto por parágrafos. Entendendo a parte técnica do texto, consequentemente, você entende a tendência progressiva da ideia fornecida. A tendência progressiva da ideia fornecida ela está exatamente na concatenação dos parágrafos. Tá? Então, o que a gente precisa é de técnica para entender exatamente essa estrutura. Como esse texto e, obviamente, estes parágrafos são estruturados. É isso aqui que pega muita gente em uma prova de concurso público. Beleza? Simbora. Em uma prova de português em geral. Vamos lá. Primeiro slide. A compreensão do que se lê
é produto de 3 condições. Primeiro slide já de conteúdo, tá? A compreensão do que se lê é produto de 3 condições. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó, a palavrinha compreensão, beleza? Ó, tá na cor azul. Tô destacando aqui, certo? Destacando aqui para vocês. Lê, destacando também. A compreensão do que se lê, ó, compreender o que se lê. É produto de 3 condições. Então, você tem os fatores condicionalizantes para a execução e evolução proativas da leitura, do ato de ler. Tornar o ato de ler uma ação de absoluta reação. Eu tenho que pegar aquilo que eu leio e tenho que reagir o mais rápido possível, porque no dia da prova eu não tenho muito tempo. Para isso, você precisa de todo um arcabouço de técnicas e de conteúdos sequenciados para você entender como você vai manifestar essa reação. Quando eu leio um texto, eu tenho uma ação. Quando eu vou partir para responder as perguntas, as questões, as alternativas, eu tenho outro tipo de ação. Então, eu tenho que agir diante do que está escrito e reagir para levar o que está escrito e compatibilizar com as questões e com os enunciados. É esse o segredo da interpretação de texto e da compreensão de texto. Agir diante do que você está vendo, pegar o que você está vendo e levar para as alternativas. Pronto. Aí você faz a ligação diante das técnicas que você vai aprender comigo, aí você consegue acertar a questão no tempo certo e passar. Vamos embora. A compreensão do que se lê é produto de 3 condições. Opa! Entendi, Fred. Fred, a galera não se liga muito nisso não, né? De jeito nenhum. Já é um diferencial para você, viu? A clareza e a coerência do conteúdo dos textos. Do conteúdo dos textos. A clareza e a coerência do conteúdo dos textos. Presta atenção para a gente entender direitinho, tá? Olha só. O que é um texto claro? É quando a informação é objetiva, direta, objetiva, direta. Fred, então, peraí. Um texto claro, certo? Um texto claro, obviamente, ele tem a necessidade de ser objetivo, de ser direto, mas, Fred, esse texto sendo objetivo, sendo direto, ele não precisa ser menor. Eu sendo objetivo ou sendo direto, necessariamente eu não vou construir um texto menor, não, não. Por quê? Porque existem os fatores da coerência, certo? Existem os fatores da coerência. A coerência, para você entender o que é coerência, primeiro você tem que entender o que é incoerência. A incoerência, obviamente, é a quebra da coerência. Aí nós temos os três pilares. A ambiguidade, que é a frase formada com no mínimo 2 sentidos. Isso é péssimo para o texto. O texto em norma culta, tá? O texto em norma culta. Em uma publicidade, por exemplo, a ambiguidade é absolutamente normal. Em uma charge, em uma tira cômica, em uma peça publicitária, absolutamente normal. Prontuário, receita médica, não. Tem que ser direto, tem que ser objetivo, tem que ter a linguagem clara, para não colocar duplo sentido ou 3 sentidos. Aí tem a redundância, que é uma ação de incoerência, redundância, e tem a prolixidade. Prolixidade é escrever além do que se pede. Além do que se pede. Vou dar um exemplo claro. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Aí lá vem o aluno. Quem descobriu o Brasil? O responsável pelo descobrimento do Brasil está relacionado a um contexto que surge há 6 séculos, chamado Escola de Sagres. Nessa escola, aprendiam-se conceitos totalmente associados à questão das navegações. Desta feita,
muitas pessoas passaram a entender que o posicionamento ibérico, principalmente de Portugal, favorecia ao contexto relacionado ao descobrimento das Américas. Nesse ínterim, surge Pedro Álvares Cabral. Pessoal, acabou. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral e fim de papo. Se você quiser colocar o responsável pelo descobrimento do Brasil foi Pedro Álvares Cabral, problema nenhum, ainda está bom. Agora, além disso, é prolixidade. Você está escrevendo um texto desnecessário, porque a gente usa muito essa linguagem. Prolixidade é encher linguiça. Não. Vamos esquecer esses decorebas. Prolixidade é você escrever além do que é necessário. Então, Fred, eu sou muito inteligente. Você é muito inteligente. Quando eu sou instada a escrever sobre determinada situação, pelo fato de eu ser muito inteligente, já vai ter muita coisa, já. Aí, se você entrar nessa pilha de ambiguidade, de redundância e principalmente da prolixidade, com um texto sem fim, você compromete diretamente a clareza, que é o princípio da objetividade e o princípio da informação direta. Então, objetividade, informação direta e clareza não significam textos curtos, significam textos com mais conteúdo, porque você vai extrair o conteúdo desnecessário por conta da prolixidade e vai colocar o conteúdo ideal exatamente pela organização da clareza, pela necessidade de organização da clareza, a qual também chamamos de coesão. Olha aí, legal. A outra condição é o conhecimento prévio do leitor. Chama-se muito o conhecimento prévio do leitor, deixa eu botar aqui. Conhecimento prévio. Chama-se muito de, conhecimento prévio repertório, que é uma linguagem que as bancas vêm utilizando, todas as bancas. Repertório sociocultural. É uma reportagem, foi mal. É uma novidade que todas as bancas estão usando. Todas. As bancas estão evitando o termo conhecimento prévio e conhecimento de mundo. Para quê, Fred? Para substituir por repertório sociocultural. Repertório sociocultural é o conhecimento de mundo, é tudo aquilo que você acumulou ou acumula desde quando você começou a estudar até hoje. É o seu repertório de convencimento, de persuasão, para poder escrever melhor. No repertório sociocultural, aí vem só a parte da filosofia, da sociologia, a parte da literatura, a parte dos conceitos jurídicos, a parte da legislação, certo? Então, tudo isso vem no repertório sociocultural. Escultura, pintura, música, outras coisas mais interessantes como seriados e séries, também filmes, tudo isso faz parte do repertório que você tem que ter. E a leitura, certo? De sites. Para você buscar mais informação, mas esses sites têm que ter uma linguagem adaptada para concurso, ou seja, uma linguagem que vai ser que você vai ver no dia da prova. Uma linguagem mais ajustada ao padrão de concurso público, tá bom? Então, por exemplo, Fred, eu vou dar um treino. Eu vou ler sobre esse novo surto de dengue que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem aqui em Natal também, eu quero dar uma atualizada. O que você indica? Sites como G1, sites como o UOL, sites como a CNN, aqui a BBC ou BBC, e tem um site que eu gosto muito, que é esse aqui, o Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique, certo? Ele é um site francês traduzido para o português. É o Le Monde Diplomatique. Então, diante desse site aqui, certo? Você vai conseguir pegar muita informação com a linguagem mais rebuscada, que é exatamente a linguagem do seu texto. No G1 você também consegue. Não entre pelo globo.com, entre pelo g1.com.
aí é diferente. O nível dos textos é bem diferente mesmo. Aí o UOL é um site que tem múltiplas ideologias, múltiplas frentes de opinião, então, por isso que eu acho importante. E esses outros aí, e os que vocês também considerarem importantes, tá? O importante é ler em alto nível, exatamente para quando chegar no dia da prova você não ter um desnível de vocabulário. A prova apresentar um vocabulário X e o seu vocabulário não ser tão bom, tá legal? E repito, você é muito bom, você é muito boa. Vai dar tudo certo. Agora o caminho é esse. Vamos lá. As estratégias que o leitor utiliza para ler. Pronto, as estratégias nós vamos discutir, tá? As estratégias que o leitor utiliza para ler. Mas adiantando, certo? Fred, estratégia que o leitor utiliza para ler. Eu vou ler o primeiro parágrafo, o texto tem 10 parágrafos. Eu vou ler o primeiro, vou ler o quinto e depois o 10º. Reprovado, não tem como passar, é impossível. Impossível. O que você vai fazer? Já pensou vocês me receitando? Aí eu vou pegar a receita, eu vou ler a primeira linha, a terceira linha e a quinta. Pronto. Aí. Tá entendendo? Não vou melhorar nunca. Eu não vou render nunca. Tá entendendo? As estratégias que o leitor utiliza para ler. Você vai ler os parágrafos. Agora, obviamente, foco nos parágrafos que você tem certeza que respondem às questões. Foco exatamente nesse tipo de parágrafo. Nos parágrafos que você tem certeza absoluta de que respondem às questões. Aí a gente vai mostrar a você, eu vou mostrar a você exatamente como você deve proceder para poder encontrar esse timing aí. Beleza? Simbora. Chama. Clareza, coerência, compreensão, leitura. Ação, reação. Conhecimento prévio é o mesmo que conhecimento de mundo, que agora, para ficar mais bonito, mais estético, mais estilístico, as bancas chamam de repertório sociocultural. Tá? Engraçado. Só tenha cuidado com uma coisa. O aluno estuda demais esse repertório sociocultural e fica craque em educação, saúde, moradia, transporte, segurança, fica craque em Constituição, filosofia, sociologia, Hobbes, Marx, Dostoiévski, Sêneca, Sartre, Kant, né? Beleza. O cara é um gênio, o cara fica um gênio. Mas existe também o repertório coesivo e de coerência. Se você não tiver repertório de coesão, de coerência e, obviamente, de gramática, também trava. Esse repertório sociocultural é para você lidar com o vocabulário, mas ele não vai ajudar você a entender clareza, coerência, que eu chamei de coesão, né, a clareza, e a parte de gramática. Mas ele vai te dar um vocabulário monstruoso, muito acima da média, de modo a fazê-la, entender o texto com mais velocidade, sem ser com pressa, e necessariamente acertar a questão no tempo previsto e, de novo, passar. Chama. Aí eu coloquei mais um tópico aqui. A função do locutor e do interlocutor e a construção do sentido articulado de um texto. O que tem aqui? As estratégias que o leitor utiliza para ler. Já falei uma. Foco nos parágrafos. A função do locutor e do interlocutor e a construção do sentido articulado de um texto. Gente, quando a gente fez ali o quarto aninho do ensino fundamental 1, o quinto aninho do fundamental 2 já, né? Terceiro aninho, por ali, a gente teve o primeiro contato com emissor e receptor. A partir do sexto, sétimo ano do ensino fundamental 2, a gente começa a ver nos livros que o emissor também pode ser chamado de receptor. Que o receptor é, na verdade, o interlocutor. Espera aí, só um minutinho aqui, deixa eu apagar aqui, deixa-me apagar. Pronto, espera aí. Show de bola. Aqui, ó, locutor. Pronto, locutor e interlocutor. Tá legal? Então, na linguagem moderna,
Aí você chega no final do ensino fundamental 2, que é o nono ano, oitavo ano, nono ano, e no ensino médio, já se preparando para o Enem, né? Ou para o vestibular, antigamente, a gente focava muito nisso. Emissor, receptor. Só que hoje, na linguística moderna, emissor também é chamado de locutor. E receptor também é chamado de interlocutor. Fred, vem cá, me diga uma coisa. Eu li uma vez que emissor e receptor são palavras ultrapassadas. São palavras que não se usa mais. Pessoal, onde? Uma vez uma aluna questionou. Fredão, pois não. Eu ouvi dizer que emissor e receptor não se usa mais. Tá, certo. Ouviu dizer, tá bom. Em que livro? Que professor? Não, porque disseram, certo, mas quem disseram? Se disseram, foi pelo menos nós temos duas pessoas aí. Você sabe quem disse de fato a você? Não, disseram, então pronto, pessoal. Olha, cuidado para não pegar informação que não tenha fundamento. Se pegar informação, ficar curioso, ficar curiosa, fala comigo pelo WhatsApp, fala comigo pelo Instagram, que eu respondo, eu ajudo numa boa. Mas, gente, tá aqui, não tem nada de ultrapassado, não tem nada de desuso, tá? Mas hoje, século XXI, as bancas preferem o nome locutor e interlocutor. Nos últimos 12 concursos públicos de 6 bancas diferentes, nós tivemos a linguagem emissor e receptor. Então, isso é muito variável. Vai de banca para banca, no momento da prova, de elaboração da prova. Então, locutor é quem emite, é quem manda a mensagem, receptor é quem capta a mensagem. Aí eu falei do princípio da ação e da reação. Porque o locutor, ele age para lançar essa mensagem, para transmitir essa mensagem. E o receptor reage para poder digeri-la e entregá-la da maneira mais adequada possível para você não perder tempo no momento de resolução da questão. Quando, emissor e receptor, quando o emissor e receptor, tá aqui, quando o emissor e receptor conseguem se comunicar, ou seja, quando a minha mensagem é clara, coesa, quando a minha mensagem é objetiva, ela vai chegar ao receptor, que vai lê-la e vai ter uma compreensão muito mais assertiva. Quando o emissor e receptor, locutor e interlocutor, estão em harmonia comunicativa, constrói-se um canal. Quando vocês ouvirem a palavra canal, sempre lembrem de comunicação. Canal é comunicação. O canal é a comunicação, certo? Sempre se lembrem disso. O canal é a comunicação. O canal é a comunicação, tá legal? E aqui você tem mensagem e o código. Pronto. Se eu mandei uma mensagem para o receptor, eu sou emissor. Mandei uma mensagem para o receptor, a mensagem foi clara, toda organizada, e o receptor compreendeu, o canal de comunicação, ou seja, a comunicação está completamente eficiente. Eficiente. Completamente eficiente. Pronto. E o código, professor? Vamos lá, olha aí, ó. Olha o código, pegadinha de concurso, código. Eu, Frederico Menezes Lima, professor de língua portuguesa, inglesa, língua inglesa e língua espanhola. Mas eu mando uma mensagem para você, eu faço um texto para você em língua portuguesa. Tá? Então você recebe um texto no código língua portuguesa. Aí eu faço um texto, bora lá, só sobre filosofia e sociologia. Então você recebe um texto com código
linguagem de reflexões e pensamentos, que também você pode chamar de código de língua portuguesa. Código de língua portuguesa. Aí eu escrevi um texto, eu sou locutor, emissor, locutor. Escrevi um texto em inglês, todo caprichado, todo direitinho, organizadinho, e você recebeu. Você é interlocutor, você é interlocutora, tá legal? Recebeu o texto. Pá! Poxa, que massa, consegui ler o texto todo, que legal, que bacana, a Fred organizou direitinho. Ótimo. Qual o código? Língua portuguesa. Porque você decodificou. O código, se ele não for decodificável, ele é apenas código. Ah, Fred, então se você mandar para mim um texto em aramaico, em russo, em daguestanês, certo? Você manda o texto para mim, o código é daguestanês, mas não tem o canal. Por quê? Porque eu não consegui entender. Exatamente. Porque você não conseguiu entender a mensagem, consequentemente não entendeu o canal. Não foi fechado o canal. Mandei o texto em russo, o canal não se fechou. O canal não se consolidou. O canal só se consolida, a comunicação só é de fato eminentemente eficiente quando há harmonia total entre emissor e receptor. Show? Boa! Entendi. Então, se você manda para mim um texto em daguestanês, o código é daguestanês. Mas a mensagem eu vou receber? Vai. Agora você vai entender? Não. Se não vai entender, destrói-se o canal. Porque o canal é a exímia harmonia entre emissor e receptor. Chama! Eu disse lá nos primeiros slides, é importante entender as principais técnicas de leitura para que você perceba o caminho mais fácil de compreensão dos múltiplos textos os quais vocês lerão, tá? Então, para você entender da maneira mais adequada possível, nós temos os fatores de textualidade. Se eu não entendi, não. Calma. Fator de textualidade. O que é um fator de textualidade? A textualidade é o texto com compreensão completa, ou seja, com canal, né? Relação harmônica entre emissor e receptor. Aqui, ó. Texto com compreensão completa. Relação harmônica entre emissor e receptor, entre locutor e interlocutor. Textualidade é isso. Então, quais os fatores que existem na língua portuguesa para fazer com que 500 mil palavras se organizem de modo a formar um texto? Porque se eu pego uma folha A4, pego uma caneta Bic, começo a escrever, coloco ali 600, 700, 800 palavras, isso não é a garantia de um texto. Isso é a garantia de um código. Eu estou usando o código língua portuguesa. Tá aí, ó. Entreguei o texto. A professora não conseguiu entender. A falha é minha. A falha é minha. Tá? Aí eu tenho que usar os fatores de textualidade dentro desse texto, exatamente para poder construí-lo além dos critérios de coesão, além dos critérios de objetividade, além dos critérios de coerência, certo? Com o uso desses fatores que estão aqui para poder facilitar de fato a sua compreensão, tá? Vamos lá. Então, ao ler um texto, você precisa identificar esse processo aqui. Primeiro fator de textualidade, intencionalidade. Segundo, situacionalidade. Deixa o Fred colocar aqui uma definição. Toda situação gera uma intenção.
Toda situação gera uma intenção. Não pode esquecer isso por hipótese alguma. Toda situação, certo? Gera uma intenção. Fred, como assim? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Um exemplo atemporal. Século XVII. Ano. Só para você ter uma noção. 1695. Século XVII, você sempre subtrai um. Século XVII, bom, 1600, tá vendo? Ó, 16 aqui. Sempre subtrai um. Século XVII, 1695, um rapaz chamado Gregório de Matos Guerra, é o maior nome do barroco brasileiro, tá? Gregório de Matos Guerra escreve um soneto, que é um poema, tá bom? Não cabe falar nesse momento, é um poema, tá? E nesse poema, ele ataca a corrupção que existe na aristocracia brasileira, do período colonial, do sistema plantation, né? Pronto. Ele ataca a aristocracia. A aristocracia escravagista. Pronto, ele ataca a aristocracia. E ele entrega, ele deixa de maneira muito clara as etapas para realizar a corrupção no Brasil. Pronto. E tem uma frase dele que é bem legal, porque ele diz assim: neste mundo é mais rico quem mais rapa. Ou seja, neste mundo é mais rico quem rouba até a última moeda. Rapar, rapar. Não deixar nada. Você pega a panela de brigadeiro, come o brigadeiro todinho, ficou a sobra lá, aí você vai rapar, vai pegar a colher para rapar, para aproveitar aquele brigadeiro também. Então ele diz, neste mundo é mais rico que mais rapa. Ele disse isso no século XVII. Pessoal, eu não preciso citar nomes, eu não preciso fazer nada. Isso vale hoje, no seu tempo. Essa frase é atemporal para o Brasil. Neste mundo é mais rico que mais rapa. Então vamos lá. Qual a situação? Barroco brasileiro, Gregório de Matos, século XVII. Ele avalia a aristocracia brasileira e, por meio de um soneto e de outros textos, diz todos os caminhos que a aristocracia seguiu para poder se beneficiar da corrupção e diz todos os caminhos que a aristocracia entrega para que outras pessoas também virem corruptas. Essa é a situação, que a gente chama de situação comunicativa. Qual a intenção? Qual a intenção disso? Informar os brasileiros de que isso acontece até hoje. Não com o mesmo formato, não com as mesmas condições, mas de forma análoga, como a gente chama, comparativa. Toda situação gera uma intenção. Fred. Entendi. É um negócio bem, bem legal, né? É, exatamente. Bora lá. Deixa eu dar outro exemplo de situação e intenção. Pegar aqui o exemplo do esporte. Beleza? Vou pegar a Rebeca Andrade e a Simone Biles. Beleza? Lá vem Rebeca. Treinando. 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 E muito. Simone Biles, sem comentário. Dispensa comentários. É muito acima da média. Gênio. Simone é gênio. Genial. Rebeca também. E Simone percebeu que Rebeca estava ali, ó. Ah. Vamos lá. Criar uma situação. A atleta Rebeca Andrade tem conquistado inúmeras medalhas de ouro nos campeonatos mundiais, tarará, tarará, tarará. Chega às Olimpíadas como favorita, tá disputando com Simone Biles. Essa é a situação. Qual a intenção? Passar para o staff de Simone Biles, que se ela não fizer a melhor prova da vida dela, ela perde a medalha.
Tanto que na final do solo, ela coloca tanta intensidade, porque ela estava disputando com uma pessoa, com outra atleta genial, ela pisa fora da linha da demarcação. Foi ali que ela perdeu a medalha de ouro. Então, você pode criar situações e intenções o tempo todo. Vamos lá, um torcedor imbecil, um imbecil, um animal, ele pegou uma privada, e jogou de cima, lá de cima do estádio. Vinha um cara passando, voltando do trabalho, caiu na cabeça do cara, o cara morreu na hora. Mas eu não estou dizendo um negócio desse. Ai, meu Deus do céu. Essa é a situação. Qual a intenção? O ser humano, sem controle, sem leis mais rígidas, sem um aparato policial necessário, sem uma fiscalização muito intensa, punições educativas, ressocializações, ele tende à animalidade. Isso é Schopenhauer, isso é filosofia pura. Schopenhauer, isso é Sêneca, isso é Aristóteles. Gente, o ser humano, sem fiscalização, ao léu, certo? Sem nada que o intimide diante da periculosidade que ele apresenta, ele sempre vai tender à animalidade, os princípios da animalidade. Aí ele deixa de ser ser humano e aperta o botão do primata de 50 mil anos atrás. Olha aí o problema que dá, tá vendo? Aí ele vai lá para o Homo... nem para o Homo sapiens. Ele vai lá para aquele período em que se usava só a animalidade. Claro, era daquele período. Aí ele quer usar nesse período agora. Tá vendo o negócio? Mas é a vida. Simbora. Toda situação gera uma intenção. A sua prova, lá, a situação e a intenção. Fred, vai ter umas questões, claro. Coesão. Corresponde às ligações estabelecidas dentro do texto. Fred, que ligações são essas? Vamos lá. Pronomes, advérbios, verbos, mas predicativo do sujeito, tá bom? Olha aí, pronomes, adjetivos, locuções pronominais. Fred, você vai mostrar isso a gente? Vou. Eu separei questões, tá? Que estão no material de vocês sobre acerca da interpretação de texto. Então, como eu separei essas questões, no momento em que nós estivermos lendo os textos, tá? Eu e você, aí eu vou detalhar tudo isso aqui, ó, mostrar no texto, tudo bem direitinho. Mas esses são os mecanismos utilizados para poder fazer transições de frase para frase, de período para período, de parágrafo para parágrafo, de modo a organizar o texto e transformá-lo em um elemento de leitura sistemática, visando a progressão temática e a sequência articulada de ideias. Ok? Chama. Coerência é a unidade de sentido do texto. Bora lá. Os 3 pilares da coerência, tá? E olha, isso, meu amigo, cai com todas as forças. Eu falei no começo da aula de quê? Ambiguidade, prolixidade e redundância. Pronto, eu falei de ambiguidade, prolixidade e redundância. Agora eu vou falar do princípio da não contradição. Fred, não entendi nada. Calma. Quer dizer que eu tenho um texto. Tá aqui, Fredão. Show. Você tem um texto. Vou organizar aqui para você, certo? Tá aqui. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Pronto. Esse texto tem 6 parágrafos, certo? Vamos lá. Fred, aí eu vou para o primeiro parágrafo. Aqui, ó. O primeiro.
Aí eu começo a falar sobre a questão da proibição dos celulares em ambiente escolar, certo? Até o ensino médio, né? Proibição dos celulares, não pode, porque não é legal, porque as pesquisas, obviamente, principalmente dos médicos da parte da medicina, apontam danos absolutamente contundentes aos usuários excessivos desses aparelhos, e isso é muitas vezes irreversível. Mas eu acho que seria reversível, muita coisa seria reversível se o pai e a mãe também compreendessem o que é reversibilidade. Se eles ajudassem os filhos, sabe? Talvez a gente não precisasse disso, não. Porque em sala de aula, a gente tem que usar app, aplicativo, a gente tem que usar muito recurso que é eficiente. E não pode mais. E vai substituir por quais recursos? Isso é apenas uma crítica. Eu vou fazer o primeiro parágrafo falando bem da lei. Vou fazer o segundo parágrafo falando bem da lei. No terceiro parágrafo, eu começo a falar mal da lei, negativo. No quarto, eu começo a falar mal da lei. No quinto, eu também vou falar mal da lei. No sexto, eu vou fazer a minha conclusão. O último parágrafo é sempre o de conclusão. Eu vou fazer a minha conclusão falando mal da lei. Então, eu comecei falando bem, continuei falando bem, aí falei mal, falei mal, falei mal, falei mal. Então, meu texto está em contradição. Eu tenho que defender o princípio da não contradição. Meu texto não pode entrar em contradição. Ah, Fred, e se eu falar bem aqui no primeiro parágrafo, bem aqui no segundo, aí eu falo mal aqui no terceiro, aqui no quarto, aqui no quinto. Não, 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 tá muito, tá em excesso. Você vai fazer isso aqui, ó. É mesmo, Fred? É. O que você vai fazer é isso aqui, ó. Ó. Tá aqui o texto de novo. Olha aí, ó. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ah, eu quero fazer um contraponto. É o que a gente chama de contradição relativa. Pode. Primeiro parágrafo, positivo. Segundo, positivo. Terceiro, uma parte dele com o lado negativo. Quarto, volta para o positivo. 5, volta para o positivo. E na conclusão faz uma retomada. Pode, que aí é o princípio da relativa contradição. Princípio da relativa contradição. Você pode fazer isso em uma parte do seu texto. Princípio da relativa contradição. Fred, e as bancas reconhecem? Só todas. Só todas. O princípio da relativa contradição. Pode. Certo? Fred, e esse princípio da relativa contradição, certo? Ele é até bom, né, para eu fazer uma contraposição, para eu perceber também uma contraposição. Claro, ele é fundamental. Agora, cuidado. Eu tenho 6 parágrafos. Retoma, para cá, para cá. Eu tenho 6 parágrafos. Tá bom? O primeiro, positivo. O segundo, positivo. O terceiro, negativo. O quarto, negativo. O quinto, negativo. E na conclusão, eu só faço a retomada do que é negativo, eu entrei em contradição. Não pode, porque você quebra mais um princípio da coerência. Show? Chama. Conhecimento de mundo, do Word. Olha aí. Conhecimento de mundo, que a gente já sabe que hoje a galera gosta de chamar de repertório sociocultural. A galera hoje gosta muito de chamar de repertório sociocultural, tá bom? Beleza, tá de boa. Pronto. É o conhecimento adquirido durante a vida. É tudo que você sabe, tudo que você adquiriu, tudo que você aprendeu na sua vida inteira. E o que você está aprendendo, obviamente. Conhecimento partilhado. Essa parte aqui é boa. Olha como ela é legal.
Por quê? É o conhecimento comum aos interlocutores. Quando eu falo em interlocutores, eu falo em emissor, ó, vai, e receptor. E o emissor, eu posso chamar de quê? A gente já viu isso aí, ó. E o emissor, eu posso chamar de quê? Locutor. Olha só, olha a aula aqui, olha. Locutor e interlocutor. Pronto. Tá aí. Emissor, receptor, locutor e interlocutor. Quando existe a consolidação de um diálogo, onde há harmonia entre as duas partes, a gente pode dizer que houve uma interlocução. Também é possível dizer isso, tá? Nesse caso, é aquele que você vai dividir comigo. Você vai mandar para mim um prontuário, tá? E vai dizer assim, Fred, dá uma lida. Eu não vou entender nada, mas eu vou ler, certo? Eu vou ler. Aí depois eu vou lá, tiro minhas dúvidas com você. Aí você diz, Fredão, dá só uma ajustada aqui na parte de língua portuguesa. Ah, olha aí. O contato entre a gente pelo conceito de conhecimento partilhado, você entre em contato comigo, eu entre em contato com você, até que a gente ajuste o texto de modo a que os dois compreendam. De modo a fazer os dois compreenderem, não uma parte só. Fechou? Pronto. Isso é conhecimento partilhado. As bancas perguntam. Pelo conceito de conhecimento partilhado, é de fundamental importância a relação harmônica e interpretativa que envolve locução e interlocução, ou seja, emissão e recepção, ou seja, emissor e receptor. Perguntam sim, com partes do texto necessariamente. Pronto. Claro? Para cá agora. Intertextualidade. Vamos lá. É a relação entre os textos, tanto na forma quanto no conteúdo. Pessoal, isso aqui cai com todas as bênçãos do mundo. E não é fácil. Agora, se prestar atenção, aprende numa boa. E vocês são fera. Você que está olhando para mim é fera. Intertextual quanto no conteúdo, certo? Tanto na forma quanto no conteúdo. Pode ser só na forma, pode ser só no conteúdo. Intertextualidade. Ó, preste atenção. Gêneros textuais, autores, períodos históricos, gêneros textuais, autores, períodos históricos semelhantes, 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 aqui, vai, Fred. Só um segundinho para ajustar melhor, certo? Gêneros textuais, autores, períodos históricos diferentes. Semelhante é o que eu vou botar agora. Diferentes, tá? Assuntos
e ideias. Agora vem. Semelhantes. Semelhantes. Pronto. Assuntos e ideias semelhantes. Vamos lá. Primeiro ponto. Tá aqui, ó. Primeiro. Esse aqui, ó. Botei até um azulzinho aqui, ó. O primeiro ponto é esse. Primeiro exemplo, né? Tem um azulzinho aqui. Caneta. É esse aqui. Opa! Horta de elite. Faz alusão com tropa de elite. Se não for hortifruti, pede para sair, que é exatamente a empresa. Se não for caveira, pede para sair. Gente, isso não é uma opinião minha, não. É um exemplo que apareceu na prova de 2000, em uma prova de 2019 da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e isso já está uma febre nas provas de concurso, viu? Vamos lá. Só esse ano, só nos últimos 2 meses, horta de elite. Lembra o quê? Tropa de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Se não for caveira, pede para sair. Você tem um tomate com a boina lá do Capitão Nascimento. Beleza. Vamos lá. Os gêneros textuais são diferentes? São. Lá, o gênero textual é filme. Filme. Tá bom? Beleza. Qual o gênero textual aqui? Publicidade. Filme, publicidade. Beleza. Os autores daquele filme são completamente diferentes dos autores dessa publicidade? Sim. E os períodos históricos? Publicidade de 2019 e o filme de 2007. Mas os assuntos e as ideias são semelhantes. Então se eu pegar aquele Gregório de Matos do século XVII e pegar alguma coisa sobre corrupção do século XXI, eu vou encontrar alguma coisa parecida? Vai. E os períodos históricos diferentes, os autores diferentes e os gêneros textuais diferentes? Sim. Aí, quando eu comparo esses dois textos, eu tenho a intertextualidade? Sim. Quando você compara os dois textos, você tem a intertextualidade. Fred, que negócio irado, homem. Calma. Bora. Mais um exemplo. Aí eu peguei pesado, ó. Rousseau. Fred, quem é Rousseau, pelo amor de Deus? Rousseau, pessoal, é um dos grandes nomes da filosofia, da sociologia, certo? Do estudo da economia de todos os tempos, do mundo, tá? Eu não estou pedindo para você gostar de Rousseau, mas eu estou dando, é só para dar um exemplo. Vamos lá. Rousseau, ele disse no século XVIII, iluminismo, século das luzes, aí vem lá, independência dos estados, tá? Ele disse o seguinte, Rousseau, vamos lá, século XVII, século XVIII, perdão, século XVIII, beleza. Gênero textual, pensamento ou reflexão. Bora lá. Autor, período histórico, século XVIII. Gênero textual, pensamento e autor, Rousseau. Pronto, tá aqui. Tá aqui. O que ele disse aqui, ó. Vamos lá. Só um minutinho aqui, vamos lá. O que ele disse aqui, Rousseau. Pronto. Rousseau disse o seguinte: todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Todo poder vem do povo e em seu nome deve ser exercido. Nasce a burguesia precisa do povo para poder fazer uma aliança para tirar o rei do poder. Aí a gente tem a extirpação do absolutismo, né? Daquela parte mais concentrada da Europa. Claro que não acabou
na Europa inteira, mas aquela parte mais concentrada da Europa. Então, essa aliança entre burguesia e povo, no início, ela é perfeita. É a coisa mais linda do mundo. Tanto que Rousseau diz, todo poder vem do povo e em seu nome deve ser exercido. Beleza. Agora vamos para cá. Século XX, 1988, tá bom? Gênero, texto legal, é como a gente chama os textos jurídicos, tá? Ou então posso chamar gênero textual, jurídico, gênero jurídico ou gênero legal. Gênero jurídico. Vamos lá. E o autor. Aí foram várias pessoas. O Congresso Nacional. Século XX, para ser mais preciso, 1988. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo único, artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Todo o poder emana do povo, ó, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Períodos históricos diferentes, século XVIII, século XX. Gêneros textuais diferentes, pensamento, gênero legal ou gênero jurídico. Vamos lá. Quem elaborou o primeiro pensamento? Quem elaborou o pensamento? Rousseau. Quem elaborou o texto jurídico? O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, principalmente. E aí? Períodos históricos diferentes, autores diferentes, gêneros textuais diferentes. E aí? Ideias muito semelhantes. Uma ligação aí entre o século XX e o século XVIII. Como é o nome disso? Intertextualidade. Chama mesmo. Pega. E os três últimos que são os fatores de textualidade, esses não são tão complexos. Ah, então não vou estudar não, tem que estudar, meu irmão. Só passa no concurso quando a gente estuda tudo. E essa frase é do filósofo Freud. Quando você não estuda ou não revisa o fácil, ele fica difícil. E quando você não estuda ou revisa o difícil, ele fica impossível. Claro, e uma coisa que você domina muito, você não vai fazer 1000 questões, mas você vai fazer 50, 60, 70. Tem que fazer. Show? O texto está todo prontinho, todo organizadinho. Vamos ver o nível de aceitabilidade. Opa! Olha o interlocutor. O interlocutor recebe o texto de quem? Do locutor. Uhul! Tá aí, ó. O interlocutor recebe o texto do locutor. Está ligado à capacidade do interlocutor de atribuir coerência ao texto. O locutor só vai atribuir coerência ao texto se ele receber um texto muito bem elaborado pelo locutor. De novo, o interlocutor só atribui coerência ao texto, sentido articulado ao texto, quando ele recebe um texto absolutamente muito bem elaborado pelo locutor, que é o emissor. Aí o nível de aceitabilidade do texto é maior. Nível de aceitabilidade é só ajeitar aqui. Nível de aceitabilidade é maior. Então se o texto não vier legal, vier com muita interferência, muita intercorrência, nível de aceitabilidade lá embaixo, né? Exatamente. Focalização. Opa! É o que eu disse. Fred, faça uma relação entre focalização e o princípio da não contradição? Faço. Tá aí o tema. Qual é o tema? Bora lá. O tema é... Vou ver aqui um tema bem bacana. Vamos lá. A questão do crime de stalking é ligado predominantemente ao transtorno de personalidade narcisista. Beleza. Eu estou escrevendo lá sobre o texto. Tarará, de repente eu vou falar
Aí, de repente, eu começo a falar sobre... deixa-me ver aqui. Transtorno de déficit de atenção. Tem o TDA, tem o TDAH, tem o TEA, né? Aí eu começo a falar sobre transtorno de déficit de atenção, só o TDA, e não com a hiperatividade, e começo a falar sobre o transtorno do espectro do autismo. Pronto. Beleza, estou falando de stalking. É um crime. O stalker é o perseguidor. É o cara que não deixa a mulher em paz. É a pessoa que não deixa o companheiro, o ex-companheiro, a ex-companheira em paz. Liga, ameaça. Teve um caso recentemente que a mulher fez 35 mil ligações para o ex. Acontece, obviamente, com todo mundo. A pessoa não tem um controle absoluto, né? Tem que procurar ajuda médica com urgência, certo? Eu estou escrevendo sobre stalking. Então, só vale eu mencionar o transtorno de personalidade narcisista, senão não vai virar um texto de jornal, não vai virar um texto de concurso, vai virar um texto muito específico da área de vocês, tá? Beleza. Aí, de repente, eu começo a falar de TDA, TDAH e TEA, transtorno do espectro do autismo, e TPAC, transtorno do processamento auditivo central. Eu fiz o interlocutor, que é o leitor, perder o foco do texto, porque o texto saiu do foco. Porque eu fui o responsável, como emissor, como locutor, a tirar esse texto do foco. Então, nível de focalização aí, 0. Ah, então o interlocutor que não entendeu direito. Não, foi o locutor que enviou o texto de maneira equivocada, foi o locutor que orientou o próprio texto a ter falhas e dificuldades de compreensão, porque fugiu do tema, fugiu do assunto, não teve linguagem objetiva, não teve linguagem direta, não foi inteligente emocionalmente para preparar um texto com aquilo que deve constar nos parágrafos, desde o primeiro até os subsequentes, culminando na conclusão. Informatividade, não é informação. Aqui eu botei, diz respeito às informações contidas no texto, exatamente. As informações do texto. Então, o nível de informatividade aumenta quando você compreende o que está no texto. Por isso que o texto precisa ser claro, como a gente disse lá na primeira explicação da gente, tá bom? Pronto. Pessoal, terminamos a aula 1. Aguardem a aula 2. Muita novidade, muita coisa bacana. Já podem dar uma olhada no módulo, tá bom? Na aula 2, nós teremos resolução de questões na 3, na 4, na 5 e na 6. Em todas elas. Agora, eu soltei o conteúdo exatamente para gerar curiosidade e para que vocês tenham essa visão muito interessante, muito bacana, de entender o texto com as variantes que são viáveis diante das perspectivas das bancas que elaboram as provas de vocês. Tá legal? Fiquem em paz. Até a próxima aula. Aula 1, ok. Valeu. Tamo junto. Tchau. Fui.